Senhores, dando seguimento aqui à nossa sessão de julgamento da manhã desse dia 8 de julho, nós julgamos até o processo 272 e vamos agora ao processo 273, relatoria do conselheiro Sávio Salomão. Esse é um processo que é um paradigma de lote de repetitivos, e o resultado desse processo será espelhado aqui nos processos 274 a 276. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade. Bom, mais um caso de multa por atraso na entrega de GFIP. A empresa aqui é devidamente intimada da autuação, apresenta impugnação de folhas tais, alegando o quê? Preliminar, que o auto de infração deveria ser extinto, uma vez que as GFIPs foram entregues de forma espontânea antes de qualquer notificação fiscalizatória e que as obrigações principais foram recolhidas dentro do prazo legal, não tendo ocasionado qualquer prejuízo ao fisco. Em relação às questões meritórias, que antes de adotar medidas punitivas com aplicação de multas, a Receita deveria ter emitido orientações para que os contribuintes pudessem regularizar a situação em relação ao atraso nas entregas de GFIP. Tudo isso em atenção ao princípio da publicidade, ou seja, questão da intimação prévia. Depois, a impossibilidade de aplicação do entendimento novo de forma retroativa. A aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea nos termos do artigo 138 e 472 da Instrução Normativa, 138 do CTN. Depois, a necessidade de intimação prévia, replicando aqui. Ainda, que a multa aplicada desviava-se de sua finalidade repressiva e passava a atuar como fonte de arrecadação tributária, de forma que acabara por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, apresentava caráter confiscatório. E, por fim, a empresa ainda alegou que o projeto de lei 7.512/2014, o qual a propósito previa a anulação das multas, já se encontrava em votação perante o Congresso. E aí os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e a autoridade judicante de primeira instância entendeu por julgá-la improcedente. O contribuinte se insurge, apresenta recurso voluntário de forma tempestiva, as folhas tais, e aí, no recurso, ele praticamente replica as alegações constantes da impugnação, à exceção das duas últimas, quais sejam, que ele pede aqui a aplicação do artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006 e também a aplicação do artigo 24 da Lei 11.457 de 2007, que dispõe sobre aquele prazo de 360 dias. Qual foi o meu caminho aqui? Essa questão aqui do artigo 24, no meu modo de ver, não diz respeito à prescrição, tá? E até por isso, eu não estou conhecendo, né? Como também a questão da aplicação do artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006. Então, são questões novas que não merecem ser conhecidas. E até em relação a essa questão da aplicação do 24, eu até tinha colocado aqui por discorrer, mas não, eu entendi por bem depois que, como não se tratava de prescrição, aquela prescrição que a gente está habituado a ver, né, que ainda que não tenha qualquer fundamento para aplicação enquanto o processo administrativo perdurar, a gente ainda assim meio que faz aquele apanhado, discorre um pouco para dizer que no final não se aplica, né, como eu percebi que não era dessa prescrição que o contribuinte estava falando, mas sim da prescrição do 24, que no meu modo de ver não é uma prescrição, eu nem cheguei a abordar e nem cheguei a discorrer a respeito. Então, por isso que eu não estou conhecendo também, juntamente com a aplicação do artigo 55. E aí, nas questões conhecidas, eu estou negando provimento.
Quais são as questões que eu estou conhecendo e examinando? Primeiro, aqui a desnecessidade de intimação prévia do sujeito passivo. E aí, nesse ponto, eu estou aplicando a súmula 46 do CAF. Segundo, da inaplicabilidade do Instituto da Denúncia Espontânea. E aí, essa questão também eu estou negando por aplicação da súmula 49 do CAF. Terceiro, a questão da não aplicação do artigo 146 do CTN. E aí eu falo que não existia, que a época dos fatos geradores, não existia qualquer diretriz da Receita, no sentido de que as multas por atraso na entrega de GFIP comportavam a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Aí comprovo essa minha linha de raciocínio a partir da solução de consulta interna número 7. Por fim, a empresa bem dispõe que a multa é desproporcional, não é razoável, tal, e aí por isso apresenta caráter confiscatório, né? E aí também estou negando essa alegação e estou aplicando a súmula CAF número 2. Então, esse caso aí é basicamente isso, não conhecimento de parte das matérias alegadas, né, de algumas das alegações, e as matérias conhecidas não devem ser providas. É isso, presidente. Ok, conselheiro, me parece que você concluiu aí, na conclusão, você botou e dá provimento, né? Lá em cima, no dispositivo analítico, estava negar provimento. Então, só fazer essa correçãozinha aí. Senhores, considerações? Sim, eu tenho uma. Vamos ver, sabe, se a gente vai ter debate agora. Não, mas assim, é uma coisa simples, tá? Que eu acharia mais... eu conheceria dessa questão do artigo 24, porque o que ele fala aqui é do prazo de 360 dias para ser proferida uma decisão. Esse tipo de... não estou dizendo que se aplica aqui, tá, o caso, a gente já sabe que não se aplica, mas esse tipo de não cumprimento desse prazo pode ter surgido justamente porque ele entrou com impugnação no decorrer do período. Então, não seria uma matéria que ele levaria para impugnação. Então, ele poderia trazer um recurso voluntário, sim. Eu entendo que ele poderia. Aí a gente teria que adentrar nessa questão para dizer que não se aplica. Não, tranquilo. Realmente faz todo sentido. Eu só me apeguei aqui nesse ponto que eu falei, que para mim não é bem um caso de prescrição, né? Prescrição, Isso, não é bem o caso de prescrição de... É isso mesmo. Você tem razão. Tanto que foi uma matéria que eu acho que vocês bem perceberam aí que eu fiquei um pouco na dúvida se deveria conhecer ou não, né? Mas realmente dá para abrir um tópico e discorrer a respeito da inaplicabilidade desse artigo 24, que até é objeto daquela súmula 11, né? Isso. E aí, essa questão é tratada meio que, na minha visão, de forma inapropriada por prescrição intercorrente, seria isso, né? Também prescrição intercorrente, também tem os precedentes de que esse artigo não se aplica, porque ele não tem uma penalidade, ele não tem uma sanção, ele simplesmente só é uma orientação. Uma programática, né? Isso, mas não tem uma sanção, não é por causa que descumpriu que vai excluir o crédito tributário. Não, tranquilo. Dá para fazer isso uma boa. Vou abrir esse tópico aqui, conheço dessa matéria e nego, tá? E pelo ponto, conselheiro, restariam matérias ainda não serem conhecidas, não é isso? Só para isso. Esse prazo aí de 365 dias, ele é impróprio, né? Porque não tem uma sanção, né, para descumprimento. E aí, presidente, ainda remanesce questão que não deve ser conhecida, que é a aplicação do artigo 55, aquela questão de que a empresa é microempresa e a fiscalização deveria ter prioritariamente orientado a empresa, deveria ter tido aquela dupla visita e tal, entendeu? Perfeito. Senhores, considerações adicionais? Como vota o conselheiro Daniel, conselheiro relator, negando provimento a recurso voluntário e não conhecendo em parte do recurso e na parte conhecida negando provimento. Como vota o conselheiro Daniel? Rodrigo? Acompanho também. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho.
Eu também. Então, o processo do senhor Maurílio Ferreira Martins, processo item 273 da pauta, fica com o seguinte resultado: acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos no litígio administrativo instaurado com a impugnação na parte conhecida e negar-lhe provimento. Esse resultado, ele, como se reflete no processo do lote de repetitivos, 274, 275 e 276, para esses 3 processos, vamos ficar com o seguinte resultado: acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos no litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida, e negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se decidido no julgamento do processo final 2015-42, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. São os processos de Solange Peck, Reprise Limitada e Machado Odonto. Na sequência, itens 274, 275 e 276 da pauta. Passaremos, então, ao processo número 277, também de relatoria do conselheiro Sávio, Franca Representações Limitada, processo também que se constitui de um paradigma de lote de repetitivos que é integrado pelos processos 278, deixa eu ver aqui, 278 a 293. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade. Bom, mais um caso aqui de multa por descumprimento da entrega de EFIP dentro do prazo, né? E aí, o que é que o contribuinte, que a empresa, dispôs em sede de impugnação? Primeiro, necessidade de intimação prévia. Segundo, aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Terceiro, falta de motivação do ato administrativo em decorrência da inexistência de intimação prévia. E, por fim, caráter confiscatório da multa, né? DRJ julga a impugnação improcedente, a empresa é devidamente intimada através de sua caixa postal, domicílio tributário eletrônico, e apresenta recurso voluntário. O recurso voluntário foi apresentado de forma tempestiva. E aí, o que é que a empresa suscita em sede de recurso voluntário? Ela abre 2 preliminares, a primeira de que o auto de infração é nulo, uma vez que por motivos desconhecidos ou a Caixa Econômica ou a Previdência perderam os dados referentes às entregas das GFIPs, e por isso mesmo que elas constaram como pendentes, de modo que a multa aplicada é inexistente e deve ser revogada. E segundo, a questão da aplicação da prescrição. No mérito, a empresa dispõe sobre a necessidade de intimação prévia, que era uma alegação que, de fato, constou na peça impugnatória, que a multa apresenta caráter confiscatório, também constou da impugnação, questão de mudança aqui no entendimento. Deixa eu até me rememorar aqui se houve essa alegação na impugnação. Não houve. Mudança de entendimento, que é aquela aplicação do 146, e a respeito da aplicação do projeto de lei 7.512. Então, do mesmo modo, aqui eu estou conhecendo das matérias que foram objeto de impugnação e replicadas no recurso, tá? Não estou conhecendo de quais matérias, dessa questão da nulidade do auto, questão da competência, como eu havia afirmado no processo anterior, ainda que não seja aplicável ao caso, porque ele está tratando aqui daquela prescrição do 174, apenas por se tratar de matéria de ordem pública, eu estou aqui fazendo aquele apanhado, discorrendo a respeito da inaplicabilidade. A questão da aplicação do 146 do Código Tributário não constou da impugnação, e a questão da aplicação do projeto de lei 7.512/2014 também não constou da impugnação. Então, são questões que são novas e que, por isso mesmo, não merecem ser conhecidas, né? Nas questões conhecidas, que aí eu abro um tópico para falar da prescrição, como eu havia mencionado as razões pelas quais eu achei por bem tratar disso, né? E aí estou discorrendo nesse tópico da inaplicabilidade do Instituto da Prescrição. A outra questão
conhecida e examinada é relativa à desnecessidade da intimação prévia, e aí eu estou negando por aplicar a súmula CAF 46. A questão seguinte, da alegação de que a multa apresenta caráter confiscatório, também foi uma questão que constou na impugnação, e eu estou conhecendo e estou negando por aplicação da súmula CAF número 2. A última questão diz respeito ao Instituto da Denúncia Espontânea, que também constou na impugnação, e aí eu estou negando por força da súmula CAF número 49. Então, basicamente, é um caso que está se repetindo muito, né, como a gente tem observado aí ao decorrer da sessão. As alegações são basicamente as mesmas de um caso para o outro, né? O que vai diferenciar, no final das contas, é se a empresa alega em sede de impugnação ou só de recurso, enfim, basicamente isso. Senhores, considerações? Conselheiro Sávio, só apontando aí que você está votando por conhecer em parte, na parte conhecida, negar provimento, não é isso? E aí, essa sua minuta, ela incorre na mesma questão da anterior. Ela está apontando ali para dar provimento, tanto no analítico quanto no final, lá na conclusão. Senhores, considerações? Daniel, como vota, Daniel? Acompanhe, presidente. Estamos votando, lembrando, processo número 277, Franca Representações. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu acompanho, presidente. Douglas? Também acompanho. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o resultado do processo 277 de Franca Representações Limitada fica: acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estando litígio administrativo instaurado com impugnação ao lançamento, na parte conhecida, negar de provimento. Esse resultado, como disse anteriormente, se replica aos processos 278 a 293, cujo resultado ficará: acordo aos membros do colegiado por unanimidade de voto não conhecer em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com impugnação ao lançamento, na parte conhecida e negar de provimento, o recurso deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo final 2018-03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. São os processos dos recorrentes Adailton Gomes de Freitas, José Joel Mota, Sais Eleme Limitada, Empreiteira Ebenésia Sociedade Simples, Vitale Eventos e Locações, Magazine Sun Limitada, Luiz Jair Silva e Companhia, Bertolucci Consultoria Nutricional, DJFLR Sociedade Médica, Cícero dos Santos, José dos Santos, Bar, Noi Representações Limitada, Sena Armazém Gerais, Transportadora Chiara Limitada, Mundial e Comércio de Acessórios, RKG Grill Restaurante, Canta Forte Comércio de Medicamentos, enfim, foi então esse o último processo 293. Com isso, a gente passa ao processo 294, processo de relatoria da conselheira Débora, Fluxo FX Artigos Esportivos Limitada, processo que também se constitui de um paradigma de lote de repetitivos, relacionados aos recursos voluntários de 295 a 298. Conselheira Débora, por favor, fique à vontade. Então, é uma auto de infração, multa entrega de GFIP. A decisão de primeira instância administrativa concluiu pela improcedência da impugnação. Cientificada a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, contendo os argumentos da preliminar de decadência, falta de intimação prévia, caráter sancionatório da multa, afronta a princípios e denúncia espontânea e alteração do critério jurídico. Preliminar de decadência, aplicação do artigo 173.1 do CTN, conforme a súmula 148, a competência
Nesse caso, como paradigma, talvez eu não seja prudente eu não mencionar, né, essa questão da competência mais antiga, que aqui eu mencionei, estou vendo um de 2010 para esse processo, melhor eu tirar, né? Mas então, no caso, não se aplica a decadência aqui no processo em questão. A questão da intimação prévia antes da lavratura do auto de infração, súmula CARF 46. Não há a questão da alteração do critério jurídico. Deixa eu só ver. Também não há que se falar de alteração, porque a alteração ocorreu com a medida provisória 449, lá em 2008, que inseriu o artigo 32, não há que se falar em alteração. Da denúncia espontânea, cito lá a súmula 49 do CARF. Violação aos princípios, súmula CARF número 2, e, como conclusão, ligar provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Não, presidente. Como vota, conselheiro Daniel? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Ágio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho a relatora. Então, resultado do processo 299, processo do contribuinte Global Sat Informática Limitada, Global Soft Informática Limitada, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos sem negar provimento ao recurso voluntário. Presidente, acho que é 294, né? 294, né? 294. Desculpa. Eu já estou no... Esse é o primeiro depois do lote paradigma. 294, processo da Fluxor, FX Artigos, perfeito. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos sem negar provimento ao recurso voluntário. Então, esse resultado ele se repete para os processos 295 a 298, cujo resultado ficará: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O julgamento desse processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se decidido no julgamento do processo 2015-71, que é exatamente da Fluxor FX, item 294, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. São os processos que compõem os contribuintes que compõem esse lote repetitivos, a partir do item 295 a 298, respectivamente, Trindade Soluções em Águas Eireli, HDS Comércio e Representação de Ferramentas, GTS Automóveis Limitada, Lombas Comércio e Serviço Limitada, e assim a gente chega ao processo 2, assim, agora, eu já estava lá na frente já, da Global Soft Informática, processo final 2015-82, conselheira Débora, por favor, esse também um processo que se constitui de um paradigma de lote de repetitivos, cujo resultado será replicado para os processos 300 a 358. Por favor, conselheira Débora, fique à vontade quando quiser. Esse processo é idêntico ao item 49, que a gente julgou ontem, mas eu vou dar uma repassada, os pontos são os mesmos, tá? Também multa de atraso na entrega da GFIP, a decisão de primeira instância manteve o lançamento, cientificado da decisão, o interessado apresentou o recurso voluntário, arguindo a apresentação espontânea da obrigação acessória, necessidade de intimação prévia, caráter confiscatório da multa, afronta os princípios da razoabilidade e retroatividade benigna, falta do princípio de publicidade, alteração do critério jurídico, violação do artigo 146, ao final requer que seja julgado insubsistente o auto e, alternativamente, ao princípio da eventualidade, seja reconhecida a retroatividade benigna da multa, nos termos do artigo 32A da convidação dada pela Lei 11.941 de 2009. Então, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No tocante à denúncia espontânea,
Menciona a súmula 49, a decisão do STJ que não cabe no contexto da obrigação acessória à denúncia espontânea, súmula CARF 49, intimação prévia antes da lavratura do auto de infração, tem a disposição da súmula 46, então que pode ser, o lançamento de ofício pode ser efetuado sem a prévia intimação do contribuinte. A violação, na questão da violação dos princípios constitucionais, eu menciono a súmula CARF número 2, a inobservância do princípio da publicidade, eu cito novamente o artigo 3º do decreto 4567, que ninguém é dado a alegar desconhecimento da lei para justificar o descumprimento da obrigação. A modificação do critério jurídico, a modificação houve com a alteração da lei através da medida provisória, que introduziu o artigo 32A, não há que se falar de nenhuma alteração. A questão da retroatividade benigna é objeto da súmula CARF 119 e não é aplicável aqui ao caso, porque aqui corresponde somente à aplicação da multa isolada, né, prevista no artigo 32, então, de modo que não há que se falar em aplicação da retroatividade benigna, que não está sendo cobrada a obrigação principal juntamente com a autuação aqui. Então, por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, mais do mesmo, alguém quer fazer alguma pontuação? Não, perfeito. Como vota o conselheiro Daniel? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco Arita? Também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o resultado do processo 299, o Global Soft Informática Limitada, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Como disse, por corresponder a um paradigma de lote repetitivo, o resultado vai ser replicado aos processos 300 a 358, para quem ficará o seguinte resultado, né, para os quais ficará o seguinte resultado. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento do recurso voluntário, o julgamento dos processos seguidos sistemáticos de recursos repetitivos, aplicando-se decidido no julgamento do processo final de 2015-82, paradigma ao qual o presente foi vinculado. São processos da Eliane Oliveira Decorações, MP Manutenção, Pérez e Sanches, Pinheiro, Car Centro Automotivo, Quartzo Rosa Viagens, Regina Tioco Saito, Ribeiro e Faganello, PMJ Manutenção e Equipamentos, DB Presente, CSV Assessoria, GL Educação Profissional, Concretar Comércio de Materiais, Cieloblo Serviços em Tecnologia de Informação, Chapuri Serviços em Tecnologia de Informação Limitada, Cássio José, Iquizan Consultoria, Metax Materiais, Empório Grill, Forte e Berner Manutenção, Praga Penteado e Companhia, Guiomar Aparecida, G3 Engenharia e Projetos, Harborit Tecnologia, HR Vassalo Consultoria em Desenvolvimento de Projetos, Ilex Desenvolvimento de Software, Isaguirre Consultoria, JR Carvalho, KL Soft Consultoria, Leone Terra Serviços, Letícia Peluso, MH Gomes Campinas, MGJ Serviços de Tecnologia da Informação, Matias Prado Consultoria e Treinamento, MLBV Serviços Médicos, Moura Lopes Serviços de Tecnologia, MZF Engenharia, New Express Assessoria, Olag Serviços de Informática, Omnisoft Desenvolvimento, PR Bardal da Silva, PKA Cursos e Treinamentos, Qualivida Comércio e Serviços de Acessórios, R Martim Informática, RB Empreendimentos, Rical Serviço de Informática, RR Gioia Sistemas, Ricardo Augusto Vasques, Rocha, Tokaski e Souza,
Saldes Projetos, Silveira e Silveira, SMO Serviço em Tecnologia, SP Distribuidora de Produtos, Terra IT Tecnologia, Petra IT Tecnologia, WSSC Treinamentos e Serviços, Walter de Almeida, J. Gomes Júnior Entregas, Francisco Freitas Serviços, Visione Produções e Comércio, Visione Corretora, e só. Naturalmente, alguns dos contribuintes, eu não disse o nome todo, mas, enfim, como disse anteriormente, são os processos que constituem dos itens 300 a 358 da pauta regularmente publicada de julgamento dessa sessão, dessa reunião de julgamento de julho. Passemos ao processo número 359, processo de relatoria do conselheiro Sávio, Bright Kids Educação Bilíngue. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Bom, mais um caso de multa por atraso na entrega de GFIP, tá? Esse caso aqui, eu já vou direto para o voto, tá? Até porque é um caso que reivindica apenas valoração da prova, né? Que o contribuinte alega que realmente havia transmitido a GFIP dentro do prazo legal, certo? E aí eu faço aquele apanhado, discorro sobre quais são os documentos que comprovam a entrega da GFIP, de acordo com o manual CFIP 8.4 e tal. E aí, eu verifiquei aqui, compulsão dos documentos, lá no final do voto, última página, para vocês se virem aqui, que a empresa recorrida logrou êxito em apresentar os comprovantes de declaração à Previdência Social, que de fato restaram transmitidos, no caso, em 1/11/2011, dentro do prazo estabelecido. Me ouve, Sávio? Oi? Sim. Sim. Eu vou te pedir, Sávio, porque teve alguma questão aqui no sistema que parou todo mundo e você primeiro congelou, depois aparentemente todos caíram. Pode ser até o meu sistema aqui, porque a internet minha ela parou hoje, ela está interrompida e eu estou tratando a partir do roteamento do meu próprio celular. Então, eu pediria, Sávio, por favor, que você reiniciasse esse processo para que ficasse na gravação de forma integral as suas conclusões, por favor. Tranquilo. Bom, retomando aqui esse caso da Bright Kids Educação Bilíngue. O processo tem por objeto a autuação aqui de multa por atraso na entrega de GFIP. A multa restou fixada em R$ 2.521,96. A empresa foi devidamente intimada, apresentou impugnação, né? E aí alegou que havia apresentado a GFIP dentro do prazo legal, que não se espontânea, que não deixou de apresentar a declaração e tampouco foram levantadas incorreções ou omissões, de modo que o enquadramento da autuação no 32A do decreto 30 da Lei 8.212, de 91, é improcedente. E aí a autoridade julgadora de primeira instância entendeu por julgar a impugnação improcedente. O contribuinte interpõe recurso voluntário de folhas 56 e 57, e alega que realmente havia transmitido a GFIP objeto da autuação dentro do prazo estabelecido na legislação de regência. E aí, esse caso é um caso típico de valoração da prova, né? E aí eu venho discorrendo a respeito dos documentos que comprovam a entrega de GFIP, de acordo com o manual CFIP 8.4, e já no final do voto, que em conclusões, eu estou verificando que a empresa logrou êxito em apresentar os comprovantes de declaração à Previdência Social, que de fato restaram transmitidos em 1/11/2011, ou seja, dentro do prazo legal estabelecido pela legislação de regência. E aí eu faço apenas uma observação, porque ainda que os protocolos de envio de arquivos juntados às folhas 6, 63 e 70 tenham sido transmitidos pela empresa
Sercom Serviços Contábeis Limitadas, cujo CNPJ é diverso do CNPJ da empresa recorrente. Note-se que os números de arquivos ali indicados são idênticos com os números indicados nos comprovantes de declaração à Previdência Social, juntado às folhas 64 e 71. Quer dizer, os protocolos de envio de arquivos emitidos pelo Conectividade Social, juntados às folhas 6 e 63, receberam o número de referencial de arquivo NRA seguinte, DG61, o qual, aliás, é o mesmo que consta no comprovante de declaração à Previdência Social juntada às folhas 64. Do mesmo modo, o protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social juntado às folhas 70 acabou recebendo o NRA K1, QN, que é idêntico ao número indicado no comprovante de declaração à Previdência Social juntado às folhas tais. Então, ainda que a gente perceba aqui que os protocolos de envio tenham sido emitidos pelo Conectividade Social em nome da Sercom Serviço, quando a gente vai verificar os próprios comprovantes de declaração à Previdência Social, juntado aqui às folhas 71, né? Vamos lá, comprovante, 64 e 71, a gente vê que o número de arquivo é o mesmo. E está lá, Bright Kids Educação Bilíngue LTDA. Então, por essas questões aqui, eu estou dando provimento ao recurso. Me parece que tenha ocorrido alguma alteração social. Aliás, não houve, né? No caso, que a mudança, o CNPJ é diferente. Mas eu me apeguei apenas a esses números aqui de protocolo, tá? De transmissão e recebimento. É nesse sentido aí que eu estou caminhando. Pode ser enviado para uma empresa que faz serviço contábil, né? Que é a Sercom Serviços Contábeis, é o próprio razão social dela. Né? Isso. E lá no comprovante está lá, né? O número do... na própria GFIP, né, comprovante da GFIP, está lá o CNPJ e Bright Kids. Isso. Então, eu me apeguei a isso aí e assim, é um dos recursos que é diferente dos tantos outros que a gente tem analisado aí nessa sessão, né? O contribuinte não se utiliza daquelas alegações genéricas, intimação prévia e tal, e ele vai direto ao ponto, apresenta a documentação, no meu modo de ver aqui, está enquadrada dentro daqueles documentos que constam, que são listados lá pelo manual CFIP 8.4, então por isso mesmo que eu entendi pelo provimento do recurso. É isso. Uma situação nova que realmente causa alguma estranheza, porque o documento de folhas 63 aponta para esse número de arquivo, mas diz que o número deste protocolo de envio aí aponta para outro número, né? Então você não sabe exatamente se dentro de um arquivo poderiam ser, por exemplo, a partir de uma transmissão feita por um escritório de contabilidade, poderia ter vários contribuintes ali dentro, né? E cada um recebeu um número de protocolo. Não sei. A DRJ chegou a olhar isso? Chegou a falar alguma coisa sobre, Sávio? Não estou te ouvindo. Olha o som aí. Presidente, eu acredito que não. Acredito que tenha sido mais uma decisão daquelas padrões, né? Genérico. Nem adentrou nessas questões do... Deixa eu até confirmar aqui, mas pelo que eu me recordo do caso é isso. Não adentrou nisso aí, não. Estou confirmando aqui, não adentrou nessas questões, não. O ponto aqui, né, assim, eu quis ir um pouco além, mas a gente bem percebe aqui que um dos documentos que podem comprovar a entrega de GFIP é o próprio comprovante de declaração à Previdência, né? E os comprovantes de declaração aqui à Previdência, como a gente bem
observou, estão juntados aqui aos autos, né? Comprovante e declaração das contribuições. E aí está no nome da própria empresa Bright Kids. Data de entrega, 1/1. Esse documento que eu estou analisando aqui, eu estou mencionando, está nas folhas 64. Então, assim, para mim, esse documento já era suficiente para comprovar a transmissão da GFI. Eu que fui mais além para evitar até quaisquer dúvidas, mas pelo jeito aí eu acho que causei mais dúvidas, né? Mas, enfim, esse documento aqui para mim, e é levando-se em conta que dispõe o CFIP, já é suficiente. Ok, senhores, já tivemos processos semelhantes, né, apenas com essa questão de número aí de arquivo, para um CNPJ diferente, mas, enfim, tem outros elementos que apontam aí pela apresentação anterior da GFI. Conselheiro Daniel, por favor, como vota? Conselheiro relator, dando provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho, presidente. Rodrigo. Também acompanho, presidente. Francisco Arita. Eu também acompanho. Douglas. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Eu também, conselheiro, você até aponta no seu voto o não conhecimento de alguns temas, mas me parece que é igual para outros processos que a gente já caminhou nesse sentido, de simplesmente apontar o provimento do recurso. Ok? Nesse aqui da Bright? Não tem alguma coisa aí que não foi conhecida? Não tem. Não tem, né? Ah, tá. Isso foi... Esse da Bright é só questão da valoração da prova mesmo. Porque está lá embaixo na conclusão dizendo conhece parcialmente. Então é isso. Perfeito, então. Então, esse processo da Bright Kids Educação acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, processo número 360 da Basfil, Indústria e Comércio, também relatoria do conselheiro Sávio, processo que também se constitui de um paradigma cujo resultado será replicado para os processos 361 a 368. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Pessoal, esse é mais um caso aqui de multa por atraso na entrega de GFIP. Me parece que é um caso mais simples do que os demais que a gente tem analisado aí, porque não há questões que não são conhecidas, né, em sede de recurso. A impugnação é realizada apenas utiliza 3 linhas argumentativas, e aí, quando chega no recurso, a empresa entende por não replicar essas 3 argumentações, né? E aí só vai falar da decadência e da aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. E aí tem umas questões preliminares que eu nem enfrentei, que é o cabimento do recurso voluntário nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal e do efeito suspensivo. E aí eu apenas um parágrafo aqui dispõe que essas questões não suscitam debate, não suscitam exames, até porque são questões que pelo próprio artigo 33 do decreto, em relação à apresentação do recurso, o contribuinte tem todo o direito de apresentar, como em relação à suspensão da exigibilidade do crédito, que é apresentado o recurso dentro do prazo, o crédito permanece suspenso até que sobrevenha a decisão definitiva no âmbito administrativo. Então, eu faço apenas essa ressalva para não deixar passar em branco, né? E aí vou para as questões que realmente merecem exame. E uma das questões é acerca da ocorrência da decadência, que aí ele pede a pleitear a decadência com base no 154 do CTN. E aí eu estou negando, né, por aplicação da súmula, por força da súmula CAF 148, que dispõe que, em caso de obrigações acessórias,
o prazo decadencial é regido de acordo com 173.1 do CTN, e aí, considerando que a autuação abrange competências do ano calendário 2011, a autoridade fiscal teria até 31 de 12 de 2016 para lançar, e a notificação foi recebida em 11 de 10 de 2016, ou seja, estou aqui afastando, né, para eliminar a decadência, e, como eu havia falado para vocês, o contribuinte não replica todos os argumentos da impugnação, apenas esses dois aqui de decadência e denúncia espontânea. E aí, na parte da denúncia espontânea, eu estou aplicando a súmula CAF número 49, da inaplicabilidade da denúncia espontânea. É basicamente isso. Então, é um caso mais simples do que os demais. Ok, senhores. Considerações? Podemos ir direto ao voto. Conselheiro Daniel, conselheiro relator, negando o provimento a recurso voluntário do processo número 360. Como vota, Daniel? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o resultado fica do processo 360. Acordo de membro colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Como disse anteriormente, trata-se de processo paradigma. Os processos que compõem o lote repetitivo terão o seguinte resultado: acordo de membro colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática de recursos repetitivos, aplicando-se decidido no julgamento do processo final 2016-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. São os seguintes processos, como disse, 361 a 368, Valquíria Maria da Silva, Jafran, administradora e corretora, Armond, Transporte Limitada, Espeto do Manuel 3, Vários Restaurantes Limitada, Churrascaria MCM Limitada, Farmácia Souza Aguiar Limitada, Farmácia Perfumaria Guiarone Limitada, Farmácia Ultra Limitada, e com isso a gente chega ao processo 369, que é da Beli Acessórios Limitada. Por favor, conselheiro Sávio, o processo também de sua relatoria, fique à vontade. Colegas, esse é mais um caso de multa por entrega em atraso de GFIP, tá? Competências 2013, contribuinte se insurge em face da autuação, dispondo e pleiteando que espontaneamente regularizou a situação, que configurava a infração, muito antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório, ou seja, denúncia espontânea, que o fato infracional não havia causado qualquer lesão ao erário, que a fiscalização deveria ter intimado previamente a empresa, que a multa deveria ser revelada nos termos do artigo 291, parágrafo 1º do RPS, e que a multa revelava caráter confiscatório, tá? Chega no recurso, aí os autos são remetidos para a DRJ entende por negar provimento a impugnação, o contribuinte apresenta recurso voluntário, tempestivo, e aí alega basicamente as mesmas questões da impugnação, tá? Eu só tenho que verificar, fazer um ajuste aqui, que uma das alegações é nova, eu só estou me dando conta disso agora, que ele fala o quê? Que adotou o procedimento previsto no 472 e que estava protegido, no sentido de que houve mudança de critério jurídico, tá? Aqui, é basicamente isso que ele fala. As outras alegações são praticamente as mesmas. Então, só vou fazer esse ajuste para não conhecer dessa aplicação aqui do artigo 146 do CTN, né, que ele fala mais ou menos nesse sentido. Eu tinha até examinado essa questão. E as questões aqui que merecem conhecimento e são examinadas dizem respeito à alegação preliminar de decadência. E aí eu aplico também a súmula CAF 148 aqui. Vou dispor que as competências são de 2013, sendo que a notificação da autuação ocorreu em 2018, né?
e aí não há de se falar em decadência. Em relação ao Instituto da Denúncia Espontânea, estou negando provimento, por força da súmula CAF número 49. Questão da intimação prévia, também estou negando provimento, por força da súmula CAF 46. Questão que ele fala que não havia causado prejuízo ao erário, tal, não havia causado qualquer lesão, ele também replica essa alegação aqui em sede de recurso, e aí eu discorro a respeito da autonomia, das obrigações acessórias e principais, tal, e aí nego provimento também, eu vou falar que, ainda que não tenha causado lesão, descumpriu a legislação tributária, descumpriu uma obrigação acessória, e por isso mesmo a multa é devida, né? E, por fim, o caráter confiscatório da multa aqui, né? Que eu estou aplicando a súmula 2. Então, basicamente, o recurso aqui replica as alegações da impugnação, apenas essa questão da aplicabilidade do 146, que ele fala que estava protegido, que a denúncia espontânea é aplicável na época dos fatos geradores, de acordo com o artigo 472 da IN 971 e tal, e que apenas a instrução veio a ser revogada em janeiro de 2019, então aqui, vendo melhor essa situação, é uma situação que reivindica a aplicação do 146, né? E aí, como essa questão não constou na impugnação, é uma questão nova e eu não estou conhecendo. Então, basicamente é isso, não conhecer dessa situação, dessa questão, e nas outras negar provimento pelas razões que eu expus aí anteriormente. É basicamente isso, presidente. Estava com o microfone fechado aqui. Alguma consideração, senhores? Não, presidente. Como vota, Daniel? Acompanhe, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Oi, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o processo número 369, o resultado acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer em parte do recurso voluntário, por isso tratar de termos estão litígio administrativo instaurado para impugnação ao lançamento, na parte conhecida em negar de provimento. Processo seguinte, processo número 370, Associação Educacional Avarense. Conselheira Débora, por favor, fique à vontade. Presidente, é só uma informação inicial. Esse processo, ele tem uma questão prejudicial, porque o contribuinte, ele alega que entregou indevidamente a GFIP. Ele já tinha encerrado as atividades, entregou indevidamente GFIPs de um período. Eu fiquei em dúvida, realmente, se eu cancelaria a decisão de primeira instância, porque já em questão de primeira instância, a DRJ não analisou o pedido do contribuinte, as informações, as alegações dele. Eu com esse sentido, mas se for entendido pela resolução, porque como tem uma decisão de um outro processo, no final a gente verifica se muda para a resolução. Eu vou ler aqui o voto que eu fiz no recurso, e daí depois, só para esclarecer esse ponto, tá? Então, aqui é um processo também de multa pelo atraso na GFIP, no valor de R$ 832,92, referente à competência de 8 de 2013. Conforme se extrai aqui do acordo da DRJ, o contribuinte apresentou a impugnação, na qual alegou em síntese a ocorrência de denúncia espontânea. Essa é a alegação lá do acordo. A turma julgadora de primeira instância concluiu pela improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário. Cientificada da decisão, a interessada apresentou o recurso, acompanhado de documentos, e com os mesmos argumentos da impugnação, alegando o que segue. Eu vou ler para ficar mais claro para a situação. Em 16 de 6 de 2014, a empresa acima qualificada entregou indevidamente uma GFIP
referente às competências 11 de 2012, com base de cálculo 622, que gerou um débito de 68,42, referente a segurados, e 12,40 reais, referente à parte da empresa, e da competência 8 de 2013, com base de cálculo de 28.636,92, que gerou um débito de 2.325,53, referente a segurados, e 7.247,40, referente à parte da empresa, conforme cópia dos documentos anexos. Em 1 de 2 de 2016, através do ofício do número tal da PGFNSP, e outro número aqui, a empresa tomou ciência que estava em débito junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente a GFIPs entregues indevidamente em 16 de 6 de 2014, as competências 11 de 2012 e 8 de 2013. Nesse processo, a competência é somente 8 de 2013. Em 13 de 5 de 2016, a empresa protocolou junto à Agência da Receita Federal de Avaré os pedidos de revisão de débito compensado em GFIP, com o número de processos tais, tá? Solicitando a exclusão das GFIPs entregues indevidamente nos meses 11 de 2012 e 8 de 2013. Como comprovação, a empresa juntou ao processo a cópia da folha de pagamento da competência 2 de 2012, cópia de RAIS de 2012, onde consta que, em 2 de 2012, todos os funcionários foram desligados e, a partir do ano de 2013, todas as RAIS negativas, informando que a empresa não possuía mais funcionários em seu quadro de pessoal. Além das RAIS, ainda constam no sistema da Receita Federal, da Receita, e nos documentos anexos, a GFIP 2 de 2012, onde constam os desligamentos de todos os funcionários, as GFIPs 3 de 2012 a 10 de 2012, constam somente informações referentes ao sócio administrador da empresa, e na competência 11 de 2012 foi entregue uma GFIP sem movimento, quando a empresa paralisou as suas atividades. Ocorre que em 5 de 7 de 2019, através do processo, esse nosso processo de análise, a empresa foi intimada a efetuar o pagamento em 30 dias, o pagamento do auto de infração lavado em 17 de 5 de 2018, com a redução de 30%, sem que fossem analisados os processos de pedido de revisão de débito compensado em GFIP, protocolados em 13 de 5 de 2016, e sem considerar as informações das GFIPs prestadas nos períodos de 2 de 2012, 3 de 2012, a 10 de 2012 e 11 de 2012. Com base em todo o exposto acima, requer a empresa a impugnação do auto de infração, número tal, datado de 17 de 5 de 2018, no valor de R$ 832,92, que foi julgado procedente para pagamento com desconto de 30%. Então, aqui, agora a parte do voto. O recurso é voluntário e tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, a razão pela qual deve ser conhecido. A recorrente alega a nulidade do lançamento sob os seguintes argumentos. Então, ter entregue indevidamente nos meses 11 de 2012 e 8 de 2013 GFIPs a que estava desobrigada da entrega, tendo em vista que não possuía mais funcionários em seu quadro pessoal, conforme o documento juntado. E ter protocolado em 13 de 5 de 2016, junto à Receita Federal, pedidos de revisão de débito, solicitando a exclusão de GFIPs entregues indevidamente nos meses 11 de 2012 e 8 de 2013. Tais arguições foram apresentadas em sede de impugnação, todavia não foram enfrentadas pelo colegiado da COP, não constando sequer do relatório do acordo recorrido. O julgamento de primeira instância deve apreciar todas as razões suscitadas na impugnação, conforme disposto no artigo 31 do decreto 70.235 de 72. A ausência do exame das razões que embasam a impugnação de lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com retorno do processo à delegacia para a devida apreciação sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. Como existe aqueles dois processos, na realidade, que ligado diretamente a esse processo, a questão da exclusão da GFIP entregue em 8 de 2013, eu creio que esse processo já deva ter sido analisado. Eu não sei, se baixa diligência para ser juntada a decisão desse processo, porque ele comprova que realmente aqui ele anexou todos os RAIs, mas como ele faz menção a esse processo, eu não sei se a gente poderia já
passar por, assim, considerar aquilo como correto e cancelar a notificação, cancelar a decisão de primeira instância, porque não apreciou esse fato que já era o motivo da impugnação, ou a gente bate em diligência para ser anexado a decisão daquele processo da análise do cancelamento da GFIP entregue indevidamente. Eu aqui me encaminhei para o cancelamento da decisão de primeira instância, mas não fiquei realmente em dúvida se poderia já, pela resolução, a gente já eu acho assim, na minha visão, se esses elementos já estivessem dentro do processo, a gente já pudesse decidir o mérito em favor do contribuinte, aí a gente não declararia nulidade por conta do que prevê o 70235. Mas, nesse caso, eu não tenho elementos nos autos que permitissem essa avaliação de mérito. Então, eu concordo com a sua conclusão de reconhecer a nulidade da decisão recorrida, para que ela julgue novamente. Possivelmente, isso é mais uma decisão que foi feita em bloco e que acabou não olhando com detalhes as especificidades que o contribuinte traz na sua impugnação. Esse é o meu entendimento. Senhores, o que vocês acham? Eu entendo da mesma forma, presidente, como foi posto. Também acho, presidente. Acho mais prudente, assim. Ok. Então, vamos ao julgamento. Vou submeter, então, a todos a proposta da conselheira, o voto da conselheira, no sentido de considerar, reconhecer a nulidade da decisão recorrida, para que retorno dos autos à delegacia de julgamento. O conselheiro Daniel, por favor, como vota? Eu acompanho a nulidade. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco Guarita? Eu acompanho a relatora. Douglas? Também acompanho, presidente. Fábio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, senhores. Então, a gente teria o seguinte resultado para o processo 360 da Associação Educacional Avarense, a qual os membros colegiados, por unanimidade de voto, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida nos termos do artigo 59, inciso 2 do decreto 72/572, com o retorno dos autos à DRJ para novo julgamento. Ok? Ok. Eu só repliquei esse artigo 59, inciso 2, do próprio voto da Débora, mas não lembro nem exatamente o que é a decisão com preterição de direito de defesa, é isso, inciso 2? Agente incompetente com preterição de direito de defesa. É isso mesmo. Ok. Então fica assim, senhores, acordo de membro colegiado, como disse, declarar a nulidade de decisão recorrida para retorno dos autos da DRJ para novo julgamento. Alguém falou alguma coisa? Todos estão me ouvindo, senhores? Sim. Ok. Então é isso. Acordo de membro colegiado por unanimidade de voto, da parcial provimento de recurso voluntário para a recorrida com retorno dos autos da DRJ para novo julgamento. Esse, então, foi o processo 370 e com isso a gente vence a pauta, integralmente a pauta da sessão de julgamento da manhã deste dia 8 de julho e, portanto, eu vou pedir à colega Camila, que nos acompanha lá do CAF, para encerrar a gravação. Por favor, Camila.